Olha, tomar consciência do nosso processo de pensamento é o primeiro estágio para que a gente consiga ter um relacionamento saudável com os nossos próprios pensamentos. Mas aí, como tomar essa consciência? Quem vai dizer isso para a gente? Geise Araújo, que já é nossa sócia aqui no nosso Vida Saudável. Tudo bom com você, Geise? Tudo bem, minha querida? Muito bom estar com vocês novamente. Como a gente pode tomar essa consciência, hein? Na verdade, acho que é importante a gente falar o que está acontecendo, né, nos últimos meses, que está fazendo com que a gente tenha, de certa forma, um aumento de pensamentos mais catastróficos ou pensamentos negativos. Então, a gente está vivendo um período super desafiador, né, durante a pandemia, e a gente está vivendo um momento de muita insegurança, e isso acaba fazendo com que nós tenhamos esse tipo de comportamento de tentar olhar para frente, né, de se colocar no futuro, tentando prever as situações. E como um certo mecanismo que a gente tem evolutivo, né, de tentar prever essas situações, a gente fica observando esses desfechos, né, esses resultados ruins, para que, caso aconteça, eu esteja preparado para aquilo. Então, nesse movimento que a gente tem vivido, né, de muita insegurança, questões de saúde, questões econômicas, a gente começa a elaborar, a pensar muito sobre coisas ruins, tragédias, e isso acaba interferindo na nossa qualidade de vida, porque isso traz mais ansiedade, isso pode trazer também mais tristeza e dificuldade de tomar decisões no dia a dia, né? E tomar consciência disso é extremamente importante. E como é que a gente pode, né, tomar consciência disso? Existe um termo nas neurociências que a gente chama de metacognição ou metaconsciência, que significa o quê? Basicamente, eu consegui perceber que tipo de pensamento está vindo. Então, eu estou consciente dos meus pensamentos. Então, esse pensamento, na verdade, não necessariamente está me dizendo da minha realidade. Então, eu percebo que eu estou pensando, então eu sei que eu estou pensando. Isso é uma coisa que só nós, seres humanos, temos, né? Então, por exemplo, o cachorro, até onde a gente sabe, né, ele não tem essa metacognição de perceber, de saber que está pensando. E a gente, enquanto ser humano, a gente consegue ter, sim, essa habilidade, essa consciência de estar consciente, de estar pensando sobre alguma coisa e se distanciar, de certa forma, dos conteúdos desses pensamentos. Geise, eu queria que você explicasse mais sobre essa consciência metacognitiva, né? Como é que ela é percebida e se ela pode ser treinada. Então, essa capacidade, essa habilidade que a gente tem, né, de estar consciente, de perceber o que eu estou pensando e de pensar a respeito da minha própria existência, né? Então, eu sei que eu existo, eu sei que eu estou pensando, e existe sim um treinamento para isso, para que a gente consiga, de certa forma, trabalhar essa habilidade de metacognição, que é eu me colocar como um observador, é como se fosse um observador que está olhando um rio, por exemplo. Então vamos usar esse exemplo do rio. A gente está às margens desse rio, né, observando um fluxo desse rio. E quando a gente começa a fazer esse treinamento de tomar consciência sobre os conteúdos dos meus pensamentos, ou sobre o que a minha mente está me contando, é como se eu estivesse sentada observando essa mente. Então eu me coloco como uma observadora desse rio, que no caso o rio vai ser a nossa mente, e essa mente, ela tem um fluxo, e esse fluxo é o fluxo de pensamentos. E aí a gente consegue estabelecer uma habilidade que também a gente chama de descentramento, que é eu me afasto disso. Porque, Luísa, pensa comigo, se a gente começa, né, a se identificar demais com os nossos processos mentais, com os nossos pensamentos, aquilo sim vai se tornar a nossa realidade. Mas nem sempre o que esses pensamentos estão nos trazendo é, de fato, verdade. E, por exemplo, na depressão, o que acontece é que existem muitos pensamentos negativos, que a gente chama, né, de pensamentos negativos, que trazem algumas histórias de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir, de que o mundo é inseguro, né, de que vai dar tudo errado. E aí eu começo a acreditar nisso. E por acreditar nisso, eu começo a me desmotivar para fazer qualquer coisa, já que eu acredito que já não vai dar certo e que eu não sou capaz. Então, ter essa capacidade
de observar esses pensamentos, se distanciar desses pensamentos, é um primeiro passo para que a gente consiga, né, estabelecer uma melhor qualidade em relação a esses fenômenos mentais, né, a qualidade de vida, porque eu não estou tão apegado àquilo que essa mente está me dizendo. E como diz o ditado, né, a mente mente. E a gente faz o quê? A gente volta sempre para, por exemplo, para o nosso corpo. A gente pode, no momento em que eu estou tendo muitos pensamentos negativos, voltar para a respiração, prestar atenção no corpo e aí me afastar um pouquinho desse conteúdo que está sendo contado pela minha mente. Nesse treinamento, então, eu acho que o mindfulness, né, ele é bem indicado, porque a gente precisa primeiro, né, treinar o cérebro a observar esses pensamentos. E aí o mindfulness ele chega, né, com esse objetivo. Exatamente, né? O mindfulness, como um treinamento de presença, de atenção plena, vem com esse objetivo de fazer a gente sair de um modo que a gente chama de modo narrativo, que é esse modo que eu estou sempre me contando histórias, e nesse caso, né, desse momento que a gente está vivendo, histórias de muitas tragédias, de que vai dar tudo errado, né, e a gente fica se contando muito isso. Então eu saio desse modo narrativo e vou para um modo experiencial, que significa o quê? Que eu vou começar a viver o que de fato está disponível para mim nesse momento. E o que está disponível para mim nesse momento? Tá o que eu estou vivendo, o meu corpo, a temperatura do ar, a respiração, as relações que eu tenho. Então, tudo isso pode ser, que a gente chama de âncora, né? Pode servir de âncora para que você consiga se distanciar um pouco dos seus pensamentos e se colocar nesse estado de mais presença. E uma coisa muito importante, Luísa, que tem acontecido, né, é o aumento do uso de eletrônicos, né, de celular, por exemplo. Então, estava vendo um estudo que durante esse tempo de pandemia, as pessoas passaram a usar eletrônicos, celular, por exemplo, muito mais. Passou de 4 a 6 horas a média diária de uso. E quando a gente entra nesse processo, né, de ficar sempre usando o celular e redes sociais, vendo muitas notícias, né, essas notícias que trazem uma realidade, né, infelizmente, mas que, de certa forma, o que eu posso fazer com essa quantidade de informações que estão chegando para mim? Primeiro, saber filtrar, né, o que eu estou consumindo durante o dia. Segundo, talvez utilizar um pouco menos essas redes sociais e saber, né, onde buscar informações que realmente tragam que sejam verdadeiras, né, que não sejam fake news. E também sair um pouco desse senso de urgência, porque a gente está vivendo num senso de urgência muito grande. E exatamente por viver nesse senso de urgência muito grande, devido ao imediatismo, devido ao uso também, né, de eletrônicos, essa coisa muito rápida que a internet nos traz, qualquer coisa que nos demore muito, a gente fica frustrado e começa a se sentir mal com isso. Então, existem diversas formas, né, da gente sair um pouco desse modo narrativo, entrar nesse modo mais experiencial, né, trabalhar um pouco mais a presença através, por exemplo, da respiração e se afastar um pouco desses sentimentos mais negativos que a gente tem vivenciado. Acho que também cabe, né, além do mindfulness, algumas outras práticas, de repente, uma leitura, né, o próprio exercício físico que chega também para melhorar a nossa qualidade de vida e dar esse distanciamento que é tão necessário, né, para que os pensamentos negativos não fiquem tão constantes. A leitura é extremamente importante. E a qualidade da leitura também, né? Então não é qualquer leitura, mas aquela leitura que te agrega de alguma forma. Aquela leitura que te faz, por exemplo, se sentir um pouco melhor, te fazer refletir um pouco sobre a própria vida, ao invés de ler só notícias que trazem tragédias, né? Então é importante que a gente tenha consciência sobre essa qualidade de leitura. Fora isso, outras coisas que nos ajudam a lidar com esses sentimentos e esses pensamentos, né, esses padrões de pensamentos mais negativos, é fazer atividade física, muito importante, conversar com pessoas. Então, se você pode fazer terapia, né, conversar sobre isso, porque às vezes a gente está tão preso na nossa cabeça, a gente está tão preso nesses pensamentos, que é preciso que alguém, e quando tem alguém de fora que possa nos ouvir, né, nos oferecer uma escuta ativa, essa pessoa ela nos traz mais clareza. Então a gente começa a sair desse mundinho daqui dentro, que está tudo muito ruim e está tudo muito negativo, e começa a se sentir um pouco mais aliviado. Por isso que a terapia ela é tão importante. E se você não pode fazer terapia, de repente
conversar com um amigo, né? Eu acho que só falar, só você colocar um pouco para fora isso que você está sentindo ou pensando é importante. E se você não pode falar com ninguém, ou se você não se sente à vontade de falar com ninguém sobre isso que você está sentindo ou pensando, escreve sobre. Né? A escrita terapêutica, ela é muito, 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 muito potente. Eu sempre falo para os meus alunos, o papel ele não está te julgando, o papel ele não está pensando nada sobre você. Então você se sente à vontade para colocar ali todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos. E depois, quando você vai ler aquilo, talvez você tenha mais clareza de que talvez aquilo ali ele não seja tão verdade assim, né? E aí você começa a enxergar de uma outra forma. Então é preciso, sim, estabelecer esse estado, né, de distanciamento desses pensamentos, de observação consciente desses sentimentos, né, que a gente está vivenciando ultimamente, e utilizar os nossos recursos que estão disponíveis para que a gente consiga fazer isso, né, através da respiração, da leitura, da escrita, da terapia, da fala, das relações. Geice Araújo está no Instagram, tem também site, deixa aqui para o pessoal que quiser conhecer mais o seu trabalho, participar dos grupos de Mindfulness, né, e espantar esses pensamentos negativos. Quem quiser me seguir no Instagram, o Instagram é geice.araújo, né, GEISSY.araújo. Eu estou também no YouTube e eu tenho colocado algumas práticas, né, de meditação lá no meu canal no YouTube, né, porque eu senti que esse momento é preciso que a gente possa ajudar uns aos outros da forma que é possível, né? E hoje o que é possível para mim é produzir conteúdo, é trazer para vocês o que eu sei, é falar sobre neurociência, sobre meditação de uma forma que seja aplicável na vida das pessoas, e eu faço isso através das redes sociais.